E a gente vê que o Senhor então havia dito a Elias que ele iria se manifestar, mandando chuva, provisão naquele lugar. Quando eu olho essa palavra e associo aqui, irmãos, para o lado da fé, o momento espiritual, eu vejo muitas pessoas, às vezes, preocupadas, vamos dizer assim, com as coisas terrenas, as coisas materiais. Veja que Deus está falando aqui de mandar água. A água era a grande necessidade física que as pessoas precisavam, porque não tinha como plantar e colher sem a chuva, sem a água, né? Então não tinha lógica como que eles iriam ali crescer, como que eles seriam ali, né, para sobressair. Então Deus, vendo a necessidade deles, precisando eles de água, Deus então dá a sua palavra. Veja que no início aqui nós observamos, o próprio Senhor falou assim: olha, eu vou mandar, mostre a Acabe que darei chuva sobre essa terra. Então veja que o Elias recebe uma palavra, que Deus iria trazer provisão, Deus iria atender a necessidade física deles. Só que, igreja, você é conhecedor da palavra, desse texto? Antes de Deus mandar chuva, o que Deus mandou do céu? O fogo, o Espírito. E quando então a gente vê que Deus quer atender a nossa necessidade física, Ele quer nos ajudar. Mas antes de tudo, Ele quer também tratar com o fogo, com o Espírito. Eu vejo que Deus está então mostrando aqui que não adiantasse então, vamos dizer assim, mandar chuva, se antes então não mandasse fogo. Entenda, irmãos? Não adianta Deus resolver os problemas terrenos, se existem problemas espirituais que antes precisam ser solucionados. Então, antes de Deus mandar água, Ele mandou o que, igreja? O fogo. Antes de Deus mandar a provisão para cada um de nós, atendendo a nossa necessidade, Deus quer tratar com cada um de nós, aonde, igreja? No espiritual. Como está o seu espiritual? Como está a tua vida com Deus? Se a gente continuar lendo aqui, nós vamos encontrar nesse mesmo momento aqui, olha só, um altar que precisava ser restaurado. No versículo de número 30, você vê que o Elias identifica que o altar estava rachado, que não teria a manifestação de Deus se aquele altar não fosse então edificado, consertado, restaurado. E aqui, irmãos, a gente começa então a analisar e a observar qual o momento ou qual o altar da sua vida que está rachado. Porque, como eu estou dizendo, tem muitas pessoas aqui que têm tantas necessidades para ser atendidas por Deus, e Deus pode sim atender, te ajudando, estendendo as mãos, fazendo com que aquele desejo do seu coração seja atendido. Mas a mensagem principal aqui é que antes de Deus mandar chuva, Ele manda o fogo. Antes de Deus ajudar a gente, irmãos, com as nossas necessidades terrenas, Deus quer nos ajudar de forma espiritual. Amém, igreja? Então você pode dizer isso comigo? Antes da chuva, Deus manda o fogo. Agora entenda, irmãos, o espiritual aqui. Antes de Deus atender às necessidades físicas, Ele quer tratar conosco aonde? No espírito. Irmãos, na nossa vida espiritual, tem muitas pessoas que estão olhando, focando as coisas terrenas. Eu preciso disso, eu quero isso, se isso não acontecer, minha vida não vai para frente. Tem muitas pessoas com a visão, irmãos, terrena, as coisas deste mundo, sendo que o Senhor, antes de ajudar-nos de forma física, atendendo às nossas necessidades físicas, Ele percebe que o fogo, a presença dele tem que estar, irmãos, queimando em nosso coração. Então, antes da chuva, Deus manda o fogo. Antes de Deus me socorrer, antes de Deus me ajudar, antes dele estender as mãos para qualquer necessidade que eu esteja necessitando no momento, eu tenho que olhar para o espiritual. Aonde eu estou falhando com Deus? Aonde estou errando? Aonde tem uma rachadura? Aonde tem uma falha? Aonde tem um erro que precisa ser alinhado, ajustado ali, para que eu não venha continuar cometendo os mesmos erros. Elias, ele identifica, irmãos, que o altar precisava ser restaurado. Veja comigo aí o verso 30, havia só comentado, 1 Reis 18, agora o verso 30. Então disse Elias a todo o povo. O que está escrito?
chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que aconteceu? E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Em outro momento eu já disse aqui, irmãos, que a imagem do profeta, do Elias na época, era a representação de Deus na terra, né? E aqui a gente vê que quando o Elias está falando, chegai-vos a mim, entenda, irmãos, o que Deus estava querendo? Que aquele povo se achegasse a Ele. Será que estamos, irmãos, tão perto de Deus como Ele quer que a gente esteja? Porque muitas vezes nós estamos achando que estamos perto, mas nosso coração está longe do Senhor. Não adianta fisicamente eu aparentemente, irmão, ser bom, né, aparentemente ser de Deus, mas o meu coração não tem nada daquilo que eu estou, né, aparentemente demonstrando para as pessoas quem eu sou, né? Então Deus está falando, chegai-vos a mim. Igreja, povo de Deus, para um altar ser restaurado, não tem como essa restauração acontecer longe da presença de Deus. Não tem como essa restauração acontecer, irmãos, distante do Senhor. O nosso coração tem que estar voltado para Deus, próximo de Deus. Nós temos que reconhecer, irmãos, a importância de um altar restaurado para a nossa vida espiritual, para que depois Deus possa então atender às nossas necessidades físicas. O Elias está então chamando as pessoas para perto de Deus. Chegai-vos a Deus, né? Chegai-vos a Ele. E olha só, e Ele se achegará a vós, e esse altar então será restaurado. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda estão insistindo, né, em tentar consertar algo da sua vida de forma, na força do braço, né? Eu sei o que vou fazer e eu sei como agir, sendo que ela está deixando Deus de lado, ela está deixando a palavra de lado, sendo que o Senhor está, irmãos, nos mostrando que é preciso estar perto dele, é preciso estar próximo dele para que o altar seja restaurado. Agora, igreja, eu vejo que nesse momento que nós então identificamos, reconhecendo que o altar precisa ser restaurado, nós precisamos verdadeiramente ter um arrependimento, né? E a confissão ela tem que estar ligada. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nossos erros a Deus, mas verdadeiramente nós temos que estar arrependidos daquilo que aconteceu. Buscar o perdão de Deus, irmãos, por meio da confissão dos pecados é importante, sim, mas é preciso ter o que, igreja? Arrependimento. Muitas pessoas estão até em orações dizendo, Senhor, me perdoa, Senhor, né, falhei, errei contra ti, né, Senhor, mas tem sido o que, igreja? De boca para fora. Então, buscar o perdão de Deus por confissão é importante, é bíblico, sim, mas a gente tem que ter verdadeiramente dentro do nosso coração o arrependimento, porque o arrependimento vai gerar, irmãos, quebrantamento, e o quebrantamento vai estar fazendo com que a gente viva perto de Deus. Você vai ver a declaração do salmista, ele dizendo que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. Aquele que tem um coração então arrependido, esse vai estar então próximo do Senhor, esse vai estar então perto de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Senhor, eu preciso me arrepender, né? Tem que ter verdadeiramente o arrependimento daquilo que cometeu, daquele erro, daquela falha que houve, para que a gente possa reconstruir ou restaurar o altar que precisa ser então restaurado. E aqui a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que o altar foi reparado, ele foi então levantado novamente, né, para que então a manifestação de Deus então tivesse ali a continuidade, né, ali do fogo então vir sobre aquele lugar. Eu vejo que muitas vezes nós, irmãos, somos os maiores culpados de interromper coisas que já eram para ter acontecido na nossa vida. Às vezes nós procuramos pessoas para apoiar nela, né, o porquê que não foi para frente a nossa vida. Muitas vezes nós ficamos assim, ó, a culpa é da esposa, é do marido, a culpa é do filho, sendo que o maior culpado, irmãos, muitas vezes somos nós mesmos, né? De então não edificar esse altar, de não reconstruir, de não consertar esse altar que precisa ser restaurado. E viver uma vida em obediência à palavra, irmãos, é priorizar a busca por Deus dentro da sua vontade, fazendo com que então a gente possa ter uma testemunha viva através de uma vida transformada. Vamos continuar lendo aqui? Eu quero chegar aqui ao ponto onde me chama a atenção, o Espírito de Deus vai nos mostrar algo mais aqui profundo também. A partir do verso
34, eu vejo aqui um detalhe que depois eu vou enfatizar ele. O Elias, então, com o propósito de glorificar a Deus diante daquele desafio que estava sendo lançado, você vê que, olha o que é dito aí no versículo 34: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse, fazei-o a segunda vez, e fizeram. Disse ainda, fazei a terceira vez, e fizeram. Então veja só, igreja, o altar foi levantado, foi restaurado, agora estão oferecendo um sacrifício para Deus. E o que o Elias pede para então derramar ali diante do sacrifício? Água. Agora eu fico analisando, irmãos, água não era a maior necessidade deles? A água não era algo de valor que eles tanto buscavam, tanto queriam, porque não tinha mais chuva, sim ou não? Então eu começo a analisar, irmãos, que o Elias, ele está dedicando a Deus, irmãos, aquilo que de precioso, olha só, aquilo que de valor a humanidade naquele momento ali estava precisando. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente tem que atentar, muitas vezes o fogo não desce porque nós não oferecemos aquilo que de valor, irmãos, a gente pode dar a Deus, oferecer a Deus. A maior necessidade do povo era a água. O que o povo mais valorizava ali, irmãos, era a água. E diante daquele sacrifício, o que o Elias está colocando? Água. Sabe, irmãos, eu estou dando a Deus, eu estou oferecendo, estou colocando no altar de Deus, algo de valor, algo de grande importância e de maior necessidade do povo daquele momento. O que a gente pode entender, irmãos? Muitas vezes nós oferecemos a Deus qualquer coisa, coisas que não tem importância para a nossa vida, coisa que não tem valor para a nossa vida. Eu não estou me referindo a dinheiro, não estou me referindo aqui à condição financeira, não. Eu estou falando de entrega, a sua entrega a Deus. Irmãos, quantas pessoas que não têm buscado a Deus, entregando a sua vida totalmente a Ele, está servindo a Deus, como diz, em cima do muro, uma hora está aqui na presença de Deus, outra hora está fora, não tem uma entrega de verdade. O Elias está entregando, irmãos, naquele sacrifício, algo de valor, algo que as pessoas tanto buscam, tanto querem, ou seja, algo de importância, ele está colocando no altar de Deus, como entrega, para então oferecer ao Senhor. Isso me mostra, irmãos, que nós precisamos entregar de verdade, completamente ao Senhor Deus. E claro que tem gente que já tem entregado, mas tem gente que, irmãos, tem deixado a desejar. Momento oportuno, o Senhor já nos deu uma palavra onde o Senhor fala assim, ponha força nisso, coloca força na sua entrega, não vamos fazer corpo mole não, é para buscar a Deus, é para servir a Deus, é para ser fiel a Deus, é para honrar a Deus, irmãos, é para estar fazendo para Deus, faça com fé, faça entregando de todo o corpo, alma, espírito, de todo o seu coração a Deus. O Elias está, irmãos, entregando a Deus algo de muito valor diante daquele altar, diante daquele sacrifício que estava sendo entregue a Deus. Então, para a gente entender, irmãos, no altar, para Deus manifestar em nós o fogo, a sua presença, tem que ter o que, igreja? Entrega. Tem que ter entrega, mas a entrega não é corpo mole não é buscar a Deus quando quer ou quando sobrar um tempo, não é ler a Bíblia, quando eu estiver precisando vou buscar um versículo, eu vou me consagrar quando eu quiser. Não, irmãos, essas coisas da nossa vontade tem que ser deixada de lado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais as minhas vontades, agora são as vontades de Deus. Aí a gente analisa, claro que aqui a gente vê que houve-se essa entrega, o fogo desceu. Aí eu fico olhando, claro, ali o fogo desceu porque houve uma entrega. Aí a gente olha para os dias atuais, por que muitas pessoas, o fogo de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus não se manifesta na vida dela? Por que muitas pessoas não têm a vida, irmãos, o coração ardendo desse fogo, dessa presença? Porque está faltando entrega, dedicação por inteiro a Deus. Aquilo que de valor, aquilo que de importância, irmãos, a gente tem que entregar no altar de Deus, para oferecer a Ele como sacrifício de louvor.
Amém? Então continua aí, ó. O Elias então pede para entregar, colocar no altar ali, encher de água, né? No versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Respondeu-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus em Israel. E olha aí, igreja, assim como tu, né, olha aí, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Aí o 38, o que está escrito? Então o que, igreja? Caiu o fogo do Senhor, consumindo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lamberam a água que estava no rio. E vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. Olha só, vamos pegar aqui a sequência, igreja. O Elias recebe uma palavra no início, Deus deu a ele uma palavra. Agora nós vimos que houve-se uma entrega de Elias no altar que estava sendo oferecido ao Senhor. E acabamos de ler o que Elias estava fazendo, igreja? Orando. Sabe, essas três coisas, se nós colocarmos em prática, irmãos, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, eu creio que haverá mudanças na vida espiritual. Os destinos, né, vão mudar. Às vezes nós estávamos aí caminhando para a perdição, para a destruição, para, né, o fundo do poço. Mas se nós aplicarmos esses três segredos que a Bíblia está nos mostrando aqui, que o Elias colocou diante de Deus, veja que mudou completamente, irmãos, né, o rumo, a história daquela nação, daquele povo que ali estava. Precisamos da palavra de Deus, precisamos entregar a Deus aquilo que de melhor, de mais importância, de significado para nós temos que também colocar diante do Senhor. E acabamos de ler aqui, irmãos, não faltou oração. Se você observar aí no versículo 36, o que o Elias está fazendo? No 36, principalmente ali na parte, né, onde a parte final, está dizendo assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas. Ele está fazendo uma oração. Então, às vezes a gente ouve demais dentro da igreja, principalmente, que o cristão tem que orar, que o crente tem que orar, que a igreja tem que orar, e tem gente que acha, irmãos, isso desnecessário. Tem gente que acha, mas agora eu vou viver 24 horas dentro da igreja. Não é isso não, irmãos. É ter uma vida de oração. Seja um tempo que você pode estabelecer, aplica a Deus de todo o seu coração, mas não deixe de orar. Você vai ver que o próprio Senhor Jesus, né, ele está sempre aqui, o Espírito de Deus nos lembrando que é dever nosso de orar sempre e não desfalecer na fé, né? E quantas pessoas que ainda, irmãos, insistem em ter uma vida sem oração, né? Tem uma vida sem a comunhão com Deus, sem você se aprofundar, sem você se envolver. É preciso, irmãos, para um destino ser mudado, né, um percurso ser mudado. Estamos falando aí de mudança na vida espiritual. Se eu quero essa mudança para a minha vida espiritual, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que entregar a Deus o meu melhor, e eu tenho que ter uma vida de oração. Se você está fazendo isso, irmãos, aguarde, sua vida espiritual vai mudar, né? Se você ainda não está fazendo, propõe no teu coração: Senhor, a partir de hoje eu vou, né, buscar a tua palavra todos os dias eu vou entregar ao Senhor o meu melhor, né? Senhor, todos os dias vou me comprometer a ter uma vida de oração. Irmãos, essas três coisas Deus, né, colocou ao meu coração para transmitir à igreja. Palavra. Qual palavra Deus já te entregou? Qual palavra o Senhor já falou ao teu coração? Qual palavra, irmãos, o Senhor já te entregou, já está ardendo no seu coração? É a palavra que está dentro de você. Não rejeita ela não.
Muitas vezes é aquela palavra que está te confrontando, é essa que vai mudar, irmãos, o destino da sua vida. Às vezes a pessoa, ela fala assim, não, essa palavra aqui não é para mim. Irmãos, não rejeite, Deus falou, assuma ela. Senhor, por mais que doa, por mais que, né, a minha vida vai mudar radicalmente por causa dessa palavra, eu quero viver essa palavra, né? Eu quero estar diante dessa palavra para estar, irmãos, tendo essa mudança na vida, essa manifestação do Espírito, o fogo de Deus em nós. Amém, igreja? Não rejeite a palavra de Deus. Depois nós vimos a entrega. Não deixe de entregar o seu melhor a Deus. Entregue, né? Ofereça, dedique a Deus, irmãos. Não é de qualquer forma não, né? Meia boca não. Veste a camisa, entrega, né? Dá o seu tudo para Deus. Faça isso e haverá a diferença na sua vida. Aqui nós vimos no 38 o que aconteceu, igreja? Caiu o fogo do Senhor. Deus então se manifestou com fogo. Fazendo o que, igreja? Fazendo com que aquelas pessoas então recebessem ali o poder de Deus, o fogo, a presença do Espírito. Claro que a gente entende que a manifestação do Senhor veio sobre aquelas pessoas. Aí, olha só, a gente dá sequência na leitura. No versículo 41, já Deus tem manifestado com fogo, tratando o espiritual, diante da palavra, diante da entrega, diante da oração. Olha agora a partir do 41, igreja. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Olha só, quantos anos mesmo não chovia? 3 anos e meio. Agora, igreja, para quem não está na fé, isso é loucura. O que o Elias acabou de dizer. O Acabe, irmãos, está ouvindo de alguém que foi restaurado o altar, que, né, o fogo desceu, mas o Acabe, para ele isso era loucura, porque o Acabe era incrédulo, não, perverso, não aceitava as coisas, principalmente vinda da parte de Deus. Mas aqui a gente vê, irmãos, que não importa a incredulidade das outras pessoas, porque muitas vezes você vai contar algo para alguém, a pessoa vai ficar incrédula, não, isso nunca vai acontecer. A mudança, não, a restauração do seu casamento, a restauração financeira, a mudança desse filho, não, nunca vai acontecer. Você que está no Espírito, o fogo de Deus está em você, irmãos, não perca a esperança, não deixe de acreditar, né? Veja que o recado para Acabe foi dado, e ele não acreditou, ele duvidou, ele, né, foi perverso, foi incrédulo, assim como nós vemos também nos dias de hoje. Estamos na fé, estamos na direção de Deus, muitas vezes, né, falamos o que Deus vai fazer para algumas pessoas, elas não acreditam, e elas acreditando ou não acreditando, quem tem que acreditar é quem? É você. Quem que está na fé é você. Então, se a pessoa está desprezando, se a pessoa não está dando crédito naquilo que Deus falou que vai acontecer, fica você, irmãos, com aquela palavra. Fica você, porque olha só, Deus havia falado para quem? Para Elias. Lá no início nós vimos, no versículo 1 e 2 ali, nós vimos Deus falando, foi com Elias. Agora o Elias está dizendo a alguém que não está na fé, alguém que não está na direção, e aí às vezes é nesse momento que muitas pessoas jogam tudo para o alto, né? Por estar então olhando, o fulano não está acreditando, é verdade, isso aí é coisa da minha cabeça, não vai dar certo, essa restauração não vai acontecer, essa mudança não vai acontecer, né? Essa bênção não vai chegar, esse milagre. Quantas pessoas que deixaram, irmãos, de continuar lutando, porque alguém disse um dia que isso não iria dar certo. Então cuidado. Deus falou, foi com Elias. É a mesma coisa, quando Deus fala com você, irmãos, é para você. Às vezes você pode contar para alguém, aquela pessoa não tem mesmo o impacto, ou ali a convicção daquilo que vai acontecer, porque não foi Deus falando para ela. Então fique em paz, fique tranquilo. Se Deus falou que vai chover, vai chover. Se Deus falou que vai atender às necessidades físicas, Ele vai atender, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Amém, igreja? Continua lendo aí. 43. É o 42, né? Pulamos aí o 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse:
não há nada. Olha só, Deus não tinha falado? Sim, mas não há nada. Nós temos que lutar contra as evidências, contra a circunstância, porque quando Deus fala, irmãos, ainda que não exista sinais, nós não podemos basear em sinais, no sentido, eu não vejo nenhuma mudança, mas Deus não falou que ia mudar? Deus no seu coração não disse que iria fazer acontecer? Então, irmãos, mesmo que não há nada que comprove uma mudança, uma transformação, um milagre, a vitória, continue acreditando. Jesus certa vez disse, lá naquela história do Jairo, né? Não temas, creia somente. E muitas pessoas deixando de acreditar. O Senhor está dizendo, não deixe de crer. Continue temendo, continue acreditando. Mesmo não tendo sinal, mesmo não tendo, vamos dizer assim, uma nuvem que comprovasse que iria chover, o Elias continuou na fé. 44. E sucedeu que a 7ª vez, veja que foi 7 tentativas, até que então na 7ª, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, e subindo do mar, então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro, desce, para que a chuva não te apanhe. Agora, igreja, olha o 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. No 45 a gente vê, irmãos, Deus mandando a chuva, Deus cumprindo a palavra que ele havia prometido, a palavra que ele disse. Ontem até falava para a igreja, irmãos, Deus tem compromisso com a sua palavra, e se a gente, irmãos, obedecer a palavra, se a gente estiver alinhado com a palavra, o compromisso com Deus, com a sua palavra, ele vai cumprir, ou seja, a promessa vai se cumprir na nossa vida, as bênçãos vão chegar até a nós, mas nós precisamos estar sobre a palavra dele. Aqui, muda a versão, por favor, no 45, para você enfatizar comigo aqui na leitura, aqui está falando uma grande chuva, uma abundante chuva. Tem um versículo, uma tradução que fala, olha só, vamos ver essa aqui na NVI. Enquanto isso, nuvens escureceram, apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. Aí fala da chuva forte, né? Muda aí para Viva ou para outra tradução. Tem uma tradução que fala que choveu demais, chuvas torrenciais, a chuva, onde foi grande a quantidade de chuva, e veio uma grande chuva, ou seja, o grande mover de Deus aconteceu naquele lugar. Então veja só, irmãos, como eu comecei lá, iniciando, eu quero aqui terminar. Antes de Deus atender a sua vida física, as suas necessidades, seus sonhos, as coisas materiais, antes de Deus mandar chuva, o que ele quer mandar, igreja? O fogo, o seu espírito, a sua presença. Então antes da chuva nós temos que atentar que, irmãos, é o fogo que tem que queimar em nós. Só que para o fogo queimar, o altar tem que estar edificado. Eu tenho que estar com a vida voltada para Deus, eu tenho que realmente buscar o Senhor e entender, irmãos, sem a palavra de Deus, sem a entrega e sem uma vida de oração, nada disso acontece. Eu vejo que, podemos assim dizer que aconteceu porque veio a palavra, irmãos, é o que Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E Jesus é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra. Então sem a palavra a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por todos os dias busque uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma instrução. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual decisão eu vou tomar? Antes de tudo, Senhor, me dá uma palavra. E a palavra que Deus entregar, irmãos, entregue a Deus, a sua entrega, ali onde você vai dedicar, onde você vai buscar o Senhor, orar, você vai se envolver. E aí, irmãos, o mais é com Deus. Eu vejo Elias fazendo isso, e depois quem fez a chuva descer foi o próprio Deus. Quando nós fazemos a nossa parte,
Deus já está comprometido em fazer a parte que Ele prometeu em fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe, fique na paz.